Ora, se a palavra de Deus não muda, então a mesma mortandade que aconteceu em Ananias e 3 horas depois veio a mulher em mente, e aí ela morre fulminada também, conforme a história que está aqui em Atos capítulo 5, ela tem que acontecer hoje. Por que tem que acontecer hoje? Ora, porque ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Aí o capítulo de número 5 vai falar exclusivamente sobre Ananias e Safira. Preste atenção no texto. O texto vai dizer que Ananias engana o apóstolo Pedro, juntos que eles estão ali, ele vendeu uma propriedade, aí eu dei um exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que ele vendeu a propriedade por 100, não estou dizendo que é isso que o texto não fala, e aí ele ocultou uma parte desse valor, sei lá, metade ou 60%, e chegou aos pés dos apóstolos e entregou, sei lá, 40%. Tô dando um exemplo, tá bom? É um exemplo, porque aqui na internet você tem que focar nisso daí, senão a galera toma, corta e diz, ó, o cara já falou heresia ali. Aí o texto fala que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, olha para ele só, tu não mentiste para mim, mas para o Espírito Santo, deixar Satanás entrar no teu couro. Aí, segundo o versículo 3, diz assim, Pedro disse, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, olha para que ele mentiu, e retivesse parte do preço da herdade. Aí o 4, guardando-a não fica para ti, guardando não fica para ti, e vendida não está em teu poder, porque formasse esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha o 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ali ouviam. Então o camarada vendeu a propriedade dele, disse que ia depositar os pés dos apóstolos para poder ser distribuído, conforme Atos 4, do 32 ao 37. Aí em Atos 5, ele é morto, ele é fulminado. Ó, tu mentiste para mim, mentiste o Espírito Santo. Aí ele, cai duro. Aí todo mundo ficou com medo. Então, cara, preste atenção, ele não era pastor, ele era um membro daquela igreja primitiva ali, que provavelmente usufruiu da herdade de outras pessoas que também venderam ao preço e depositaram aos pés dos apóstolos, com certeza ele deve ter usufruído. Segundo, o texto bíblico em 4 e 37, diz que, não, 4 e 35, diz que o apóstolo repartia a cada um segundo a sua necessidade. Então o cara tinha 4 filhos, ele recebia um pouco mais. O cara tinha 3, recebia um pouco menos. Quem tinha 12 recebia um pouco menos do que quem recebia 3. Então, com certeza, ele deve ter participado da partilha, aí ele vende sua propriedade, oculta uma parte, e o que ele depositou, mesmo assim, o Espírito Santo não quis conversa, fulminou-lo e matou-lo. O trechozinho que eu vou mostrar aí pra vocês é um trechozinho narrado em filmes, certo? Na internet tem inúmeros exemplos disso, pra vocês verem. E o que eu quero tratar aqui com vocês é esta igreja que está citada aqui, ó, um texto bíblico aqui. É a mesma de hoje? É exatamente os moldes operantes do Espírito Santo aqui de Atos 4, do 32 ao 37, que é o mesmo que fulmina o Ananias em Atos 5, no caso aqui, capítulo 5, e o versículo que ele vai ser fulminado é exatamente o versículo 5. Se é a mesma igreja, então, ora, a Bíblia diz que Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, a palavra de Deus não muda. Ora, se a palavra de Deus não muda, então a mesma mortandade que aconteceu em Ananias e 3 horas depois veio a mulher em mente, e aí ela morre fulminada também, conforme a história que está aqui em Atos capítulo 5, ela tem que acontecer hoje. Por que tem que acontecer hoje? Ora, porque ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. É o que o texto bíblico fala. Sim ou não, senhores? Sim ou não?